Pois é, uma dúvida da nossa querida Simone. Essa questão, como diz em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Isso é um provérbio, né? São ensinamentos de postura na ideia que a semente fica plantada. E a dúvida dela é a seguinte: a gente ensinou a criança nos caminhos do Senhor, cresceram e se desviaram. E agora? O que acontece é o seguinte, não adianta você querer ensinar, porque muitas pessoas pegam e querem terceirizar a educação dos seus filhos. Então pega o filho, leva para a igreja, quem tem que educar é a igreja nesse sentido espiritual, dela ter um relacionamento com Deus. Mas o que a criança precisa ver é coerência dentro de casa. Ela precisa encontrar pai, mãe, que ora, que ensina com a própria vida e o testemunho. Uma vez uma senhora chegou para mim, eu era pastor de jovens, e disse assim: eu estou muito chateada porque o meu filho não quer mais vir à igreja, não sei o quê, jogando a responsabilidade para mim. Aí eu perguntei para ela: deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora faz culto doméstico? Tem culto na sua casa? Ela disse: não. A senhora lê a Bíblia com seu filho? Não. A senhora ora com seu filho? Não. O seu filho vê a senhora lendo a Bíblia? Não. O seu filho vê a senhora orando? Não. Eu falei assim: e a culpa é minha? Então, o que as crianças percebem desde cedo é a incoerência dos pais. Então, às vezes, você pensa que está ensinando a criança no caminho que deve andar, né? Traz ela para a igreja, mas dentro de casa ela não vê coerência. Posso falar? As crianças entregam os pais. No ministério infantil aqui na nossa igreja, às vezes o menininho levanta a mão e fala assim: tia, a pessoa pode falar palavrão? Aí a professora fala: não, porque lá em casa o meu pai e a minha mãe falam direto, né? Então esse cuidado que a gente tem que ter com a coerência, né, dentro de casa, a nossa postura, que os nossos filhos possam ser ensinados no caminho do Senhor e ver o Senhor através das nossas vidas. A gente precisa monitorar, ver a companhia, ver com quem eles andam. A gente tem que detectar essas coisas. Só que os pais estão tão afastados dos seus filhos que só percebem quando já perderam os seus filhos para o mundo. Então você precisa acompanhar, monitorar em amor o seu filho. Mas tenha uma certeza, se ele foi, um dia ele volta. Igual a parábola do filho pródigo, porque a semente está plantada e ela há de germinar. Então coloca a vida do seu filho aos pés do Senhor, porque o Senhor vai lá resgatar. Mas seja como o pai do filho pródigo, fique na varanda, em oração, aguardando o retorno dele.